Segunda Reis, capítulo 6, versículo 16, diz assim: Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só, essa palavra aqui está indo de encontro à sua vida, uma palavra profética, uma palavra que vai mostrar para você que Deus, Ele não te abandonou, não te esqueceu, e Deus está no controle de tudo. Porque esta mensagem aqui que diz no livro de 2 Reis capítulo 6, a partir do seu versículo 8, vem falar que o rei da Síria, ele planejava cercar a cidade do povo de Deus, a cidade de Samaria, para dominar aquela cidade. E toda vez que o rei ali, ele fazia suas reuniões com a intenção ruim no seu coração contra o povo de Deus, aleluias, um homem chamado Eliseu, profeta de Deus, ele ia, aleluias, e falava para o rei de Israel, para não passar em certos lugares, para que os inimigos não dominassem a cidade de Samaria. Então o diabo, vamos dizer que muitas das vezes ele faz armadilha, estratégia para poder nos destruir, mas Deus está no controle de tudo. E essa revelação que Deus passou para Eliseu não foi uma nem duas vezes, foi mais vezes. As estratégias do inimigo, as armadilhas do mal contra o povo de Deus. E ali o rei da Síria ficou até mesmo encucado, vamos dizer, ficou com a pulga atrás da orelha, porque ele achava que naquelas reuniões que ele fazia com teu exército, teria alguém filtrado, aleluias, para falar as estratégias para o rei de Israel, porque não estava dando certo as estratégias dos inimigos do povo de Deus, ou seja, do rei da Síria, para atacar o povo de Deus. Porque todas as vezes as estratégias, as armadilhas que ele fazia, o rei da Síria era frustrado, porque um homem de Deus, o profeta Eliseu, o revelava para o rei de Israel se prevenir e não passar por certo lugar. E ali ele ficou encucado, ficou com a pulga atrás da orelha e achou que teria alguém infiltrado, está falando os planos, as armadilhas para o rei de Israel. O interessante dessa mensagem é que havia um homem, aleluias, que estava no exército opositor, no exército inimigo, lá no exército do rei da Síria, que temia Deus, mas ele estava no lugar errado. Porque ele menciona ao rei da Síria dizendo: Não, Senhor, mas o que está acontecendo é o seguinte: há um homem no exército de Israel, um profeta na terra de Israel, chamado Eliseu, ele é profeta. E o que o Senhor faz, até mesmo no seu quarto de dormir, Deus o revela para ele. Por isso que as suas estratégias, a armadilha não deu certo. E ali o rei da Síria ficou furioso. Naquele momento, de um jeito ou de outro, ele queria acabar com a vida do profeta Eliseu. Desde o Antigo Testamento até o último profeta que a Bíblia nos menciona do Antigo Testamento, que foi João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, a Bíblia fala que são muito perseguidos os profetas. E continua até os dias de hoje, os profetas são muito perseguidos, mas o maior causador disso tudo é o próprio diabo. Aleluias. Talvez esse rei era o Ben-Hadad, né? Matador de profeta, perseguidor de profeta. Quantas pessoas não estão perseguindo o profeta, tentando matar profetas, tentando matar ações de profeta, as obras de Deus na vida das pessoas, homens e mulheres. É o próprio diabo usando pessoas, né? O diabo é o maior inimigo do ser humano,
do povo de Deus, invejoso. Aleluias. E ali esse homem que estava no lugar errado, mencionando o nome do profeta Eliseu para o rei da Síria, ele temia Deus, mas estava no lugar errado. O mistério está aí, mas quem foi que falou para esse rapaz que estava no exército do rei da Síria, dizendo: é Eliseu. Então isso prova que ele temia Deus e sabia a fama, aleluias, de um homem chamado Eliseu, aleluias, no exército de Israel. Já conhecia o profeta, então o profeta de Deus é conhecido. O homem ou mulher de Deus que é profeta, profetiza, é conhecido por onde passa. Aleluias, mesmo, aleluias, em lugares diferentes de outras nações. Isso causa a ira, a fúria do inimigo. E ali ele reconheceu o próprio inimigo, que Eliseu era um homem de Deus, um profeta. Tem pessoas que conhecem que você é um homem ou mulher de Deus, aleluia, profeta, profetiza. Isso causa inveja em certos tipos de pessoas, causa inveja no inimigo, porque grande é a obra que Deus tem na tua vida, homem e mulher. Aleluia. O inimigo plana cada dia 24/48, como me destruir, te destruir, acabar, aniquilar com a nossa vida. Mas existe um Deus todo-poderoso que está 24/48 com os olhos atentos. E a Bíblia fala que Deus não pisca os olhos. Essa é a maior atenção de Deus, de Jesus, pela nossa vida, pelos teus filhos, pelos teus servos. Aleluia. Desde o antigo, desde o princípio, aleluia, das escrituras sagradas do mundo, aleluias, e do planeta Terra. E ali causa ira, causa fúria, aleluias, o rei da Síria. E ele manda sequestrar o profeta Eliseu a todo custo. Prepara seus cavalos, aleluia, seus carros, aquela comitiva, um exército, que o rei da Síria tinha um grande exército forte e poderoso, para sequestrar Eliseu. E ali, aleluia, a Bíblia vem nos mostrar que o rei da Síria cercou a cidade de Samaria. Aleluias. Mas só que ele esqueceu que esse homem Eliseu tinha intimidade com Deus. Era profeta. Aleluias. A Bíblia vem nos mostrar aqui que Eliseu viu que estava cercado todo aquele povo de Deus pelo exército inimigo. Aleluias. A todo custo que ele não matar Eliseu. Glórias a Deus, aleluias. E ali tinha um homem com Eliseu, talvez, a Bíblia não fala o nome, se era o próprio Geazi, que Deus lançou a lepra por desobediência, ou era sucessor de Geazi, aleluias, ou era outro homem que andava lado a lado com Eliseu. A Bíblia não fala o nome deste homem, mas ele estava com medo, estava temendo com todo aquele exército, aquela cavalaria, aquele exército do rei da Síria. Estava preocupado, achando que ia morrer, achando que não tinha mais jeito, que estava sem saída. Mas Deus não perdeu o controle da minha e da tua vida. Nunca vai perder. Esse homem com intimidade com Deus, chamado Eliseu, profeta, ele ora a Deus poucos segundos. Muitos questiona que nós devemos orar 1 hora, 2 horas, 1 dia, 5 horas. Não adianta nós orar 1 dia, 1 hora, 5 horas ou mais consecutivamente, sucessivamente, direto, com o joelho dobrado, se não tiver obediência. Se não tiver obediência a Deus, não vai adiantar de nada, não vai passar do teto as orações. Mas mesmo que for uma oração, aquela de miolho, como dizem, né, de 3 minutos, mas se você tiver com o coração sincero, com fé, até de 30 segundos, dependendo da ocasião, Deus ele vai ouvir sim a sua oração.
Porque Deus ele requer de nós o que? Obediência. Glórias a Deus, fé. Aleluias. E ali Eliseu orou rapidamente, para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu amigo que estava com ele ali, para acalmar o coração dele, que Deus estava no controle. Aí Deus foi lá abrir os olhos daquele homem que estava com Eliseu, e esse homem viu cavalarias, anjos, carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Aleluias. Essa mensagem aqui ela prova, aleluias, que Deus está no controle de tudo. Essa mensagem aqui ela vem nos mostrar, Deus ele não mente, que lá no livro de Salmos, no seu capítulo, aleluias, 34, no seu versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem o livra. Então os anjos de Deus estavam ao redor do povo de Deus, de Eliseu, preparados para a batalha, aleluias, para a guerra, que a nossa luta é espiritual, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades das trevas. Se não fosse Deus, o diabo já tinha nos devorado vivo, já tinha nos aniquilado, tacado fogo, assim como o diabo, Deus permitiu tocar fogo nas 7.000 ovelhas de Jó. Mas o diabo não tem mais poder que Deus. Aí naquele momento, Deus abriu os olhos do amigo ali, do profeta Eliseu, e viu todo o exército de Deus, ele ficou tranquilo. Ali Deus estava provando, mostrando para eles que Deus estava no controle de tudo. Agora, Eliseu, o profeta de Deus, faz mais uma oração. Fez mais uma breve oração, para que Deus colocasse cegueira nos seus inimigos, no exército do rei da Síria. Assim Deus ouviu Eliseu rapidamente. E todos aqueles homens ficaram cegos, sem saber para onde ir, desbaratados, sem saber o que fazer, não conseguiam enxergar nada. Isso é que Deus faz com aqueles que querem nos prejudicar, nos perseguem. Deus põe cegueira neles. Há muitos relatos, testemunhos que Deus coloca a cegueira e colocou cegueira nos inimigos até os dias de hoje, que quer nos fazer mal, nos persegue. E ali Deus colocou cegueira nos inimigos do povo de Deus, no exército do rei da Síria. Aí ficou mais fácil, chegou o exército de Deus, o povo de Deus, de Israel, de Samaria. Eliseu falou: olha, o caminho que vocês querem ir é por aqui, ó. E Eliseu ali direcionou o exército que estava totalmente cego, inimigo, para a terra de Samaria. E chegando lá, totalmente, aleluias e glória a Deus, aprisionados pelo povo de Deus. Mas só que o rei de Israel queria pagar o mal com o mal, dizendo: Eliseu, vamos matar os nossos inimigos agora, essa é a hora. Aí Eliseu fala: não, como nós vamos matar os nossos inimigos, sendo que já está prisioneiro, aprisionados pelas nossas mãos, pela nossa espada, pela sua espada e com teu arco, falando para o rei. Estava no controle, nas mãos do rei de Israel, os inimigos. Vamos mostrar a diferença. Vamos fazer o banquete, vamos dar pão e água para eles beber e que eles voltem para o seu rei. Aleluias! Isso que nós devemos fazer mediante a tudo que nós estamos passando, perseguição, aleluias, investida maligna, inveja, maldição. Deus está no controle. Pessoas nos falando mal, querendo ver nossa morte, destruição, queda. Pessoas querendo ver nosso fracasso. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Devemos pagar o mal com o bem, fazer diferença. Senão nós não vamos para o céu. A Bíblia vem falar no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 14. Diz assim: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. É isso que nós devemos fazer. Foi o que Eliseu fez, o profeta. Deu pão, fez o banquete, deu pão
e água para os inimigos beber. E depois disso fizeram aquela festa e mandaram eles embora em paz. Mesmo aquelas pessoas que não querem paz conosco, nós devemos ter paz. Aleluia, a todo custo, a todo momento. Deixa essas pessoas fazer o que quiserem, que ela vai se dar com Deus, não é com você. Porque a Bíblia fala que tudo que planta, colhe. E ali, naquele momento, glórias a Deus, se alimentaram os inimigos. Que nem Jesus fala, né? Que nós devemos dar de comer ou de beber aos nossos inimigos. Jesus fala isso no Novo Testamento, e aqui está no Antigo Testamento. Aleluias. Livro de Reis. Já era um exemplo, né? E no versículo 21 do capítulo 12 de Romanos fala: não te deixes vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. Então quero te dizer, por intermédio dessa mensagem, fique tranquila que Deus não perdeu o controle de nada da sua vida. Há mal que é para o bem na minha e na tua vida. Toda perseguição, muitas vezes você se acha cercada pelas circunstâncias difíceis, o inimigo te perseguindo, te querendo ver teu mal, tua morte, tua destruição, sua miséria. Mas isso faz parte do processo, isso faz parte dos planos de Deus. Assim foi com José, foi com os demais homens e mulheres de Deus que a Bíblia Sagrada nos mostra. Tudo tem um porquê, tudo tem um porém, quando nós confiamos em Deus e Jesus Cristo. Para finalizar essa mensagem, que Deus está no controle de tudo, aleluias, glórias a Deus, eu quero te dizer que eu tive um sonho hoje, aonde eu via um cachorro Rottweiler preto, aleluias, e ele ficava para lá e para cá, alvoroçado, respirando fundo, e ele via até mim, parece que ele estava cego e não conseguia me morder. Saía e voltava, me rodeando, Rottweiler, preto, querendo me morder, mas não conseguia, né? Que parece que ele não conseguia me ver. Só sentia o meu cheiro, mas parece que ele não conseguia me enxergar e nem me fazer mal. É isso que Deus faz, nos protege, nos livra do inimigo espiritual, das pessoas que são usadas pelo inimigo. Deus nos livra também das obras das trevas, das macumbaria, feitiçaria, das investidas malignas. A Bíblia fala que nenhuma ferramenta preparada não prosperará contra o servo de Deus. Isso vai acontecer sempre. Deus nunca vai perder o controle da situação da minha e da tua vida. O inimigo, ele acha que está se beneficiando, mas na minha e na tua vida ele não vai se beneficiar. Só na vida daqueles que não creem em Deus, que não acreditam em Deus e Jesus, aí sim, porque é a escolha das pessoas. Mas a Bíblia fala que Deus cuida dos teus servos. Vai daquele tocar no ungido de Deus, a Bíblia fala. Então isso é a prova que Deus, ele toma conta de mim e de você, homem e mulher que está ouvindo esse vídeo nesse dia de hoje, essas palavras. Então fica tranquilo, Deus não perdeu o controle. O amigo do profeta Eliseu achou que Deus tinha esquecido eles, perdeu o controle, mas Deus colocou cegueira no inimigo, aprisionou o inimigo, mas não pagou mal com mal. O povo de Deus, o profeta de Deus, Eliseu e o rei de Israel deram de comer e de beber. Deus vai te abençoar nessa terra, você homem, você mulher. E até aqueles que fizeram mal contra você, você vai ajudar, você vai abençoar, vai mostrar a diferença. Então mantenha a postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Não saia, aleluias, da postura que Deus quer que você fique, de cristão e de cristã. Aleluias, porque a recompensa ela vem do alto céus. Ela não vem do homem, ela vem de Deus. Pode passar o tempo que for, mas a recompensa virá na minha e na tua vida, porque Deus é justo, Deus é fiel. A Bíblia fala que Deus, aleluias, é justo juiz. Então jamais ele vai ser injusto de recompensar a sua fé, a sua crença em Deus e Jesus
Mas a Bíblia também fala, Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Aleluias. Então o seu tempo vai chegar, da sua honra, da sua vitória, da sua recompensa, e Deus vai te exaltar. Essa mensagem aqui é só para confortar o teu coração, que Deus não perdeu o controle de nada, e nunca vai perder. E seus inimigos vão se arrepender de ter feito mal contra a tua vida, e você será abençoado, em nome de Jesus. Então receba e toma posse, em nome de Jesus.